Deus, levante sua Bíblia comigo. Repita: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu sou amigo de Jesus. Deus seja glorificado. Pode sentar, povo de Deus. Obrigado, Ministério de Louvor, foi uma bênção, viu? A presença de Deus aqui é sensível, é perceptível. Quantos estão sentindo a presença do Senhor essa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Vamos ler o versículo 1. E o tema da ministração essa noite. Como estamos aí no setembro amarelo, né? Vamos trabalhar nesse tema, nessa perspectiva sobre angústia. E o tema é vencendo a angústia. Assim diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oremos. Pai amado, louvamos o teu nome por tua palavra. Te pedimos, Senhor, que ela possa ter significado para nós e que gere em nós transformação para o louvor do teu nome, Pai. Desacelera agora os nossos pensamentos, as perturbações da alma, as preocupações, as tristezas e traumas. Que esteja tudo agora silenciado em nome de Jesus. E apenas o teu Santo Espírito fale conosco. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, e possa fazer morada no coração dos queridos, em nome de Jesus. Amém. Vencendo a angústia. Meus irmãos, quando nós vamos lendo o decorrer de todo esse texto, do Salmo 46, nós vamos ver que esses 11 versículos, eles vão mostrar o caos que o mundo passa desde que o mundo é mundo. Quando você vai um pouquinho adiante desse texto, verso 6 diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Os versos anteriores, versos 2 e 3, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mostra um caos da natureza, terremotos, maremotos, e mostra que em um certo momento nós não vamos ter controle sobre as coisas. E quando a gente lê o versículo sobre as nações que se embraveceram, quem é capaz de controlar uma nação? Ninguém. Se uma nação se revolta, se rebela, é guerra. Então, meus irmãos, esse texto de hoje é um convite para ouvirmos a voz do Senhor a nos alertar que nós precisamos estar refugiados nele. Quer uma prova disso? De verdade, de verdade. Quem aqui usa remédio para pressão alta? Pressão alta, losartana, essas coisas, né? Normalmente flamenguista usa muito. E torcedor do esporte, então, nem se fala. De novo na Série B, não é de Deus. Mas olha, o remédio da pressão, para pressão alta é um remédio que é utilizado para controlar a pressão. Mas sabe o que é interessante? Eu aprendi isso com meu pai e eu transmito para os irmãos. A pressão arterial sua está dentro do seu peito. A minha pressão está dentro do meu peito. E eu não controlo o que está dentro de mim. Como é que eu quero controlar os outros? Como é que eu quero controlar as circunstâncias? Como é que eu quero controlar a situação, o mundo?
Como é que eu quero controlar o sistema político? Como é que eu quero controlar a inflação, enfermidades? Quem está entendendo? Irmão, se nem a pressão arterial eu consigo ter controle, eu devo aprender a descansar naquele que pode controlar todas as coisas. Esse convite é um convite necessário para sossegarmos o coração, porque o texto ora lido é de uma atualidade magnífica, fascinante, extraordinária. Descreve o caos do mundo, até descrevendo um cenário catastrófico na natureza. Temos realidades de guerra. Versos do 6 ao 9 vai mostrar que os reinos se embraveceram. Olha aqui o versículo 9, verso 8. Verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Mostra que nações podem usar materiais bélicos. Então perceba que Deus ele mostra um retrato do mundo aqui. Guerra da Ucrânia e a Rússia. Aí, ó. Existem guerras entre países da África e ninguém toca no assunto, porque não dá ibope, não dá ibope. Guerra entre Israel e a Palestina. A gente vive no Brasil um caos social. Mais de 50 mil assassinatos por ano. Isso é uma estatística de um país em guerra civil. Mas não se fala nisso, porque pode deixar as pessoas preocupadas ou as pessoas quererem tomar alguma atitude. Entendeu, né? Então, o que é que acontece? A gente vai observando e vai percebendo que o que temos visto e vivido não é para menos. É para deixar as pessoas realmente ansiosas, com angústia e com depressão. Quem concorda? Você liga a televisão, o noticiário, tudo caro. Enfermidade se espalhando. Ameaça de pandemia, que vem, que não vem, que volta ou não volta, ninguém sabe. Desemprego. Maquiagem de contas públicas. Então você vai observando que tudo isso vai gerando uma pletora de informações negativas propícias a gerar em nós angústia. Mas olha, anota esse texto, Salmo capítulo 9, verso 9. O que é que você deve fazer em meio à perturbação social, política? Todos juntos, vamos ler? O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Glória a Deus. Irmão, quando você receber uma notícia ruim, seja você a dizer a notícia boa. Essa notícia aqui, Deus permanece sendo refúgio. Martinho Lutero, quando já estava ali no processo da reforma protestante, ele se refugiou em um castelo de um príncipe da Saxônia. Se não for aquele príncipe, para proteger Martinho Lutero, enquanto ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão, que foi a primeira vez que se fez a tradução da Bíblia para uma língua popular, se não for o rei da Saxônia, ele tinha sido assassinado. E foi naquele ambiente de perseguição terrível que ele estava ali para enfrentar contra a igreja que o perseguia. Ele escreveu um dos hinos mais lindos da história do cristianismo. Castelo forte é nosso Deus. Com seu poder defende os seus. Quando a gente se refugia em Deus, a gente tem refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. A angústia é certamente uma das piores sensações que o ser humano pode sentir. Você já viu que a angústia é uma sensação de aperto no peito, que às vezes descreve uma sensação, um sentimento de falta de fôlego, algo que tira a nossa alegria de viver, que gera um aperto
na mente e no coração. Mas o que é angústia? O que é angústia? É a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo aperto no peito, ansiedade, insegurança, falta de ânimo, falta de humor, e com ressentimentos aliados a alguma dor, pode desencadear também a angústia. No campo da psiquiatria, a angústia é considerada uma doença e precisa ser tratada. E aí vem um fundamento histórico interessante sobre a questão da angústia. Angústia é um termo que era utilizado durante a história no processo de penalização de alguém que cometia um crime. Fulano cometeu tal crime, condenado à angústia. Amarrava-se o sujeito com as mãos ao lado do corpo, em cima de uma pedra grande, e toda vez que ele tentava respirar, apertava-se uma pedra de 30 a 40 quilos no seu peito, matando ele de asfixia. Misericórdia, hein? E aí foi passando o tempo e a psicologia e a psiquiatria foram sendo desenvolvidas, e eles pegaram esse termo emprestado para definir essa situação. Mas olha que interessante, a palavra angústia, a sua etimologia, ela significa, repete comigo, estreiteza, aperto, constrição. Vem do latim e deriva angere, que significa sufocar, apertar, comprimir. E aí quando passou para o português, nós temos essa definição metafórica ou a definição física. Metafórica é a angústia no peito, aquele aperto inexplicável, mas totalmente sensitível. Mas na física é um lugar apertado que comprime alguma coisa ou a gente mesmo. Por exemplo, quando as roupas já não nos cabem mais, elas nos apertam. Mas olha que interessante. Refere-se a aperto e estreiteza. E o verbo do latim angere é um substantivo restringir, sufocar. E aí na evolução semântica tem um sentido de aflição profunda, sentimento de estar apertado na alma, nas ideias, no peito, sem conseguir ver uma saída. E aí a gente observa, irmãos, que nós somos gente, e nós temos limite. E nessa nossa limitação, nós precisamos buscar aquele que é ilimitado. A angústia é a junção de questões emocionais e físicas que podem chegar ao limite de isolar uma pessoa ou impedi-la de realizar atividades comuns do cotidiano. Ela é relacionada a outros problemas ligados ao bem-estar, ao equilíbrio emocional, e a exemplo da depressão, pode dar também origem a outras questões psicossomáticas. A angústia pode ser desencadeada por medo do futuro, dúvidas sobre o amanhã, sejam coisas reais ou coisas imaginárias, e pode fazer crescer um vazio espiritual. Por isso eu tenho que buscar Deus sempre, porque o mundo não para de fazer coisas ruins ou de mostrar coisas ruins sempre. A necessidade da oração, irmãos, essa última música que a gente cantou agora aqui no louvor, porque Ele vive, ressuscitou, para sempre Ele vive. Rapaz, enche a gente de alegria, dá vontade de pular, igual os irmãos mais penteca, bota a mão no radinho aqui, você corre, tá glória. É ou não é? É, meu amigo, dá alegria no coração. E é bênção do céu, meu irmão. Porque é vida, vida que gera em nós vida. A vida eterna, Jesus Cristo. O irmão Carlos, outro dia desse, ele deu um testemunho. Eles, quando encontrou Jesus, foi uma leveza, como se alguém tivesse tirado um peso de cima dele. Ele sentiu uma alegria indescritível. Foi maravilhoso esse testemunho. Quando nós estamos vindo até Deus, nós precisamos ter essa certeza. Mas observa nesse texto que a gente leu aqui, do Salmo 46.
A gente vai ler os versos 1, 7 e 11. Veja como diz o texto. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Pode escrever aí. Refúgio aparece nos versos 1, 7 e 11. Fortaleza aparece uma vez no texto. Socorro, versos 1 e 5. Então, nesse texto de hoje, nós estamos recebendo da parte de Deus essa certeza. Repete comigo. Deus é, em minha vida, refúgio, fortaleza e socorro. E sabe o que é interessante? Que o texto tem 11 versículos. No verso 1, Deus é refúgio. No verso 7, no meio do texto, Deus é refúgio. E no final, Deus é refúgio. No Antigo Testamento, a gente vê no texto sagrado todos os textos apontando para Jesus. Nesse texto, cristologicamente falando, Jesus é presente. Daqui a pouco a gente vai ver como ele é presente aqui. Quando esse texto foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, aos filhos de Coré, ou outra tradução, Corá, acredita-se que esse salmo tenha sido escrito durante o cerco de Jerusalém por Senaqueribe. Não se encaixa em nenhum outro episódio da história de Israel, apenas nesse. E retrata uma defesa bem-sucedida. Olha que interessante. Retrata uma defesa bem-sucedida e não uma campanha militar vitoriosa. E o que significa isso? O texto lido nos mostra algo fundamental na vida cristã. Precisamos saber nos defender do mundo, do mal e do pecado, muito mais do que saber atacá-lo. Amém? Você precisa se defender nas suas emoções. Você precisa se defender das circunstâncias más que acontecem todos os dias. Eu tenho que saber me defender, sim ou não? Mas o mundo é tão terrível, tão deplorável, que existe em uma lei acular, que diz assim, que se você sabe uma arte marcial, você é uma arma branca, é um perigo. Sim, senhor, é crime. Você tem que morrer calado, quieto e muito obrigado, irmão, Pai do Senhor. Diabólico isso. Desde que o mundo, é princípio fundamental, direito à vida. Irmãos, eu falei há um tempo atrás, e quando foi ontem, o Dom Adaí, que é o bispo aqui na cidade, ele falou em uma missa que ele estava celebrando e está viralizado esse vídeo. Eu já tinha falado um tempo atrás, e teve gente na hora do culto que riu de mim. Viaja demais, pastor. Tem gente no Brasil querendo aprovar o aborto de criança nascida já com 2 meses. Você tem noção do que é isso? Você escutou? Tem gente que é a favor de matar uma criança que já nasceu com 2 meses se a pessoa não gostar. É Satanás puro, meu amigo. Simplesmente desdobramento do marxismo cultural e do diabólico comunismo. Então eu e você vamos percebendo a malignidade desse mundo. E nós precisamos, irmãos, precisamos ter um refúgio certo e não ter medo de dizer que somos de Jesus. Primeiro lugar, o que tem desencadeado quadros de angústia em minha vida? Para começar esse primeiro ponto, eu queria já começar lhe lembrando o que diz Naum, capítulo 1, verso 7. Naum, capítulo 1, verso 7. É aquele tipo de texto que a gente não acha, mas está lá, viu? Olha como é que diz. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele.
Repete comigo, eu sou conhecido por Deus. Amém, povo de Deus? O Senhor é bom. Todos juntos, vamos lá, de uma vez. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Quem confia aqui no Senhor, em nome de Jesus, meu irmão. A gente precisa confiar nesse Deus. Ter a certeza de que Ele é por nós. E que Ele não nos deixará, não nos abandonará. Mas olha, meus irmãos, sobre a questão da angústia. O CNU, divulgou recentemente um artigo da Unip, um artigo científico, sobre o uso excessivo de celular, que pode causar problemas psicológicos. Não, nem escrevi aqui, mas só para você ter ideia. Você já percebeu que quando a gente está olhando os reels do Instagram, a gente não tem paciência nem de olhar, fica só rolando, vai passando. Não, eu acho que não é bom não, eu acho que não é bom não, nem viu. E que tem uma limitação de 30 segundos a no máximo 1 minuto, cada vídeo. Porque as pessoas não têm mais paciência de ver coisas longas, de escutar conversa comprida. Deixa eu ver se tem alguém agoniado feito eu. Que quem me conhece sabe, eu sou um pacífico externo, que por dentro é um vulcão agoniado, né? Mas deixa eu perguntar aqui. Quem aqui fica agoniado quando alguém diz assim, pelo zap, bom dia? Aí quando vira o século, oi, bom dia, meu filho, e aí, como é que você está? Bem. Aí, e Deus me botou numa posição constrangedora que você não pode dizer nada, não pode xingar, não pode fazer nada, é pastor, você tem que ficar. Não fala o que é, não diz o que quer, em vez de dizer, bom dia pastor, tudo bem? Eu queria saber, eu só tenho um cabo de chupeta porque meu carro descarregou a bateria. Não, bom dia. Na segunda-feira, aí é para acabar os piquitos do Goiás, que é o dia do santo descanso do pastor, do sapateiro, do cabeleireiro e do padre. Você já viu que até isso deixa a gente agoniado, ansioso, mas por que não entrou logo no assunto? Douglas, eu queria pedir aqui uma remessa de saco de cimento para poder terminar a construção. Tá certo, meu filho. Não pede não. Bom dia, Douglas. Não, misericórdia. Essas coisas pequenas vão deixando quem já é ansioso mais do que já é. Vai irritando, vai perturbando. Mas olha que interessante. O CNI divulgou essa pesquisa feita pela Unip, Universidade Paulista, que o uso abusivo de smartphones está gerando ansiedade e, posteriormente, chegando à depressão. O transtorno já tem um nome, nomofobia. Medo de ficar sem o celular. Aqui não tem ninguém desses, glória a Deus. Está todo mundo na santa paz de Jeová. Você já viu que a gente vem para a igreja, se esquecer a Bíblia, a gente continua vindo e, Deus leva outro dia. E se esquecer o celular, o que é que a gente faz? Me ajuda aí. Nomofobia. Vigia, crente. E aí essa pesquisa descobriu o seguinte, que longe do aparelho celular, o indivíduo fica ansioso, com a sensação de estar perdendo informações importantes ou ainda excessivamente entediado. Ou é um extremo ou é outro. Alguém está querendo falar comigo e ninguém está conseguindo. Sim, é o jornal hoje, é. Aí quando você pega lá, ninguém falou, nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Não, mas tem que estar, porque vai que... O desespero pela constante informação está adoecendo as pessoas. E o celular ou as redes sociais estão influenciando nesse sentido. O acelerado e constante alimento da mente através de informações. A gente está tendo uma chamada infoxicação, intoxicação através da informação. Falamos recentemente, uma edição do jornal The New York Times, dessa grossura,
uma edição de um dia tem mais informações do que uma pessoa que viveu até 50 anos de idade, do século XVIII para o século XIX, durante até 50 anos de vida. Uma edição. E sabe o que é triste? E sabe o que é preocupante? Todo dia a gente lê um jornal desse jeito. E é um, e é outro, e é outro, e vem informação, vem... Rapaz, eu estava vendo esses dias, se você tomar ômega 3, você vai desentupir as veias. Aí você tem que tomar também cúrcuma, que desinflama. Aí você vai... Rapaz, quando você vai juntando tudo que você ouviu durante aquele dia, se eu for começar aqui tudo, eu vou estar com 300 quilos daqui a 15 dias. Haja informação, meu irmão. Mas a gente precisa ter um controle. E sabe por que a geração de hoje, de adolescentes e de crianças, está tendo uma forte apresentação de ansiedade? Porque eles estão sendo bombardeados de informação que não vão servir para quase nada. A gente tem que se informar para poder ter a habilidade de praticar o que a gente está recebendo de informação. Mas se eu não souber administrar essa dosagem, eu posso adoecer. Sabe. Você pode ver, tem menino que vem dizer, pastor, professor, ó, faz isso aqui no celular, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, meu filho, anote, porque eu não entendi, foi nada. Em 10 minutos sabe de tudo. Mas não sabe administrar a própria emoção. De ouvir um não da namorada. Quem já ouviu um não de uma namorada, disse, não quero mais você. É o mais próximo da morte que a gente sente. Ainda mais quando a gente é desprovido de beleza, aí lascou Maria Preá. Outro prejuízo é a dificuldade de sociabilização e o crescente isolamento de pessoas. Nunca a gente teve tanta gente ao redor e nunca a gente foi tão sozinho. Essa pesquisa diz que os humanos são seres de linguagem verbal e sociabilidade acentuadas. Quando se comunicam somente por mensagens que são mudas, a palavra falada é eliminada e a inépcia social aumenta, agravando quadros depressivos, explica o autor desse estudo. E aí o que fazer e o que é que tem sido feito? Tem colégios que estão proibindo a entrada de celular. E se entrar, é proibido usar até na hora do intervalo. Não pode. Justamente para gerar uma sociabilização das pessoas. E o que é que você pode fazer na sua casa sobre isso? Irmãos, a gente está falando de coisas da pós-modernidade que estão nos adoecendo. O que é que você deve fazer? Chegou em casa, deixa só um telefone da casa ligado, já avisa para a família. Se alguém morrer, liga para esse. Desliga o celular. Ative, por exemplo, outra dica, ative o dispositivo de tempo do uso de redes sociais. Todo celular tem um dispositivo. Eu posso usar tantas horas tal dispositivo, tantas horas tal dispositivo. Sabe o que muitas empresas têm feito? Chegou o dia do seu aniversário, eles lhe dão um notebook de 10 mil reais. Você é um ótimo funcionário, receba o presente. É você, eu estou podendo. 10 mil, 20 mil reais, um laptop, um notebook, melhor dizendo. Pega lá. Quando dá 11h30 da noite, o chefe liga, tu podia dar uma olhadinha no relatório que eu mandei aí no teu e-mail? Oxe, mas eu estou... Não, é porque precisa ser respondido agora. 11h30 da noite. Aí o besta virou funcionário, quantas horas por dia? 24 horas. E nem se tocou. A gente levou o trabalho para casa, agora a gente não tem mais descanso. Irmãos, no tempo do Jardim do Éden, nós tínhamos todo fim de tarde, um tempo com Deus. Depois que o pecado entrou no mundo, esse fim de tarde foi transferido e resumido para um dia, o dia do Senhor. Deus já estava vendo que a gente não ia conseguir essa proeza. Vou falar uma coisa hoje, mas outro dia eu vou pregar só sobre isso. Você já viu que fim de tarde, quem aqui fica com um tipo de tristeza, uma nostalgia, um negócio esquisito no fim da tarde, de todos os dias? Tem alguém? Levanta a mão, só para eu ter ideia. Alguém fica uma coisa ruim no fim da tarde, uma coisa mórbida, uma coisa triste, sem vida, estranha?
Assisti um podcast esses dias e eu achei algo interessantíssimo. Isso não foi criação minha, foi de outra pessoa. Eu não lembro o nome de quem estava no podcast, mas disse assim: é porque todo fim de tarde a gente tem um encontro com Deus. E desde o Éden, a gente sente saudade de Deus. Eu não gosto da parte da tarde. E eu não sabia por quê. A gente precisa de Deus. O remédio dos remédios é a presença do Senhor. Quem está recebendo essa palavra essa noite, em nome de Jesus, irmão. Porque a gente precisa dessa presença. E aí, quando você chega em casa, você pode desligar o celular. Substitua o celular por uma conversa com a esposa, com os filhos. Normalmente o homem é calado quando chega em casa. Mulheres, seu marido é calado quando chega em casa, levanta a mão, só para eu ter ideia. Calma, sem acusar, calma, só dizer, pastor, é verdade. Não. Calma, o réu primário, calma. A gente que é homem, a gente chega calado. E quando a gente chega, a mulher já abre a boca. Porque aconteceu isso com não sei o que, com Dona Maria, com não sei o que, eu tive que ir na escola pegar não sei o que, o menino pegou, arranhou a perna, não sei o que, e ficar aquela agonia maior do mundo, e o homem, meu Deus do céu, que mulher para falar, Jeová. Eu só quero paz. Mas é da natureza. Então, se você desliga o celular, mas fica ativado, faz o modo avião para o trabalho, mas fica online em casa, com a família, para escutar o que a esposa tem a dizer. Outro dia eu estava conversando com a Eliette, e eu confesso aos irmãos que uma conversa preocupante, ela só falava em gastar. Homens, alguém já teve alguma conversa dessa com a mulher? Levanta a mão, por favor. Isso, Raul. Não é? Só falava em gastar. Eu disse, minha filha, eu queria, quando ela terminou de falar, porque eu queria fazer não sei o que, construir uma piscina, que não sei o que, pererê, eu disse, minha filha, eu queria ter esse dinheiro que você tem na sua cabeça. Meu Deus. Homens, quem está comigo nessa? Raul. Porque gastou tanto que eu já irmão Edinaldo, eu me senti endividado sem estar. Meu Deus, 3 vidas. Ainda bem que ela não veio hoje, ela deve estar me ouvindo. Mas esse bombardeio aí vai deixando a gente agoniado. Mas olha, a exposição excessiva a telas gera insônia. Bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio de fazer a gente dormir. E aí eu queria falar para vocês um alerta de um doutor, um neuropediatra, lá de Belo Horizonte, chamado Rodrigo Carneiro. Presta atenção, ó. O neuropediatra Rodrigo Carneiro, ele descobriu algo sobre o raio azul emitido pelas telas. E ele descobriu que aquela emissão do raio azul para crianças estava fazendo com que quem tinha um autismo leve se tornou grave, quem não tinha ansiedade desencadeou ansiedade, e crianças com 3 anos de idade com obesidade. Mas vamos lá. Ele disse o seguinte na sua pesquisa, no seu estudo, que crianças de 0 a 2 anos de idade, elas têm que ter 0 horas de exposição a telas. Quanto tempo? 0. Não é nem para olhar para a televisão. Mas na correria do dia, menino dando trabalho, não sei o que, arrocha galinha pintadinha no menino. Toma, menino, cala a boca, pelo amor de Nosso Senhor, tome. E toma Peppa Pig, não sei o que. Aquela Peppa Pig não é de Deus não, viu? Ela fica chamando o pai e a mãe de idiota. Presta atenção. Aquela abestalhadinha ali, fazendo o menininho ficar rebelde. Não pule aí, vai e pisa na lama, Peppa Pig. Eu piso, papai bobo, papai bobo. Se eu falasse um negócio desse. Acho que minha cabeça é meio assim, cascudo que eu levava. De 0 a 2 anos de idade, criança não pode ter acesso a telas. Isso é científico. O que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Eu estou lhe passando para você ter um filho maravilhoso, uma filha maravilhosa, abençoada e saudável em nome de Jesus, numa geração de adoecidos. De 3 a 5 anos, no máximo 1 hora de exposição a telas por dia. Irmão, isso foi um neuropediatra, cara. De 6 anos, agora vem a bronca. Quem aqui tem menos de 18 anos? Quem tem menos de 18? Levanta a mão.
seu bracinho está assim, meu filho. Você estava no culto de oração? Engessado. É lindo. Irmãos, de 6 anos de idade até 18 anos, no máximo 2 horas de telas por dia. Quem de vocês que levantou a mão que tem menos de 18 aí, vai dormir meia-noite mexendo no celular? 1 da manhã, 2, 3. Dei uma palestra sobre essa questão numa escola. Os meninos viravam à noite para ir para a escola, nem dormir, de tanto mexer e jogar Free Fire, mexendo no celular. E qual o problema disso, pastor? Se o mundo é tecnológico, presta atenção. O cérebro da gente só fica pronto, maduro, com 25 anos de idade. A gente para de crescer com os 18 anos, 19 anos de idade, a gente para de crescer, mas o cérebro continua amadurecendo. Se for do Nordeste, demora um pouquinho mais, eu acho que dá uns 60 anos. Fica rindo aí, Clene, fica rindo, viu? Não é tu, sou eu, tá vendo? Ó. Então, o que é que acontece? Ainda não amadureceu o cérebro, não amadurecer o cérebro. Ainda está em crescimento. Então, precisa ter um tempo, precisa ter um controle. E a gente vive num tempo, meus irmãos, onde a informação é passada, mas os pais têm que tomar uma atitude. Irmãos, eu não sou pai. Mas vocês são pais. Vocês têm uma bênção que eu nunca vou ter. Agora, a responsabilidade de criar seu filho é sua. Você tem que tomar uma atitude e estabelecer horários. Tem um psicólogo que está muito conhecido no Brasil, é um paraibano chamado Rossandro. Ele disse algo muito importante recentemente. Ele disse que quando estava com 18 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade, disse: mamãe, vou para Micareta, correr atrás do trio elétrico, e vovô vai comprar para mim o abadá. E aí ela disse: você não vai não. Vou sim, porque meu avô vai me dar, e você não manda em mim. Se a só não deixar eu ir, eu não te amo mais. Aí ele relata nesse testemunho, ele relata que a resposta que ele ouviu da mãe dele pegou ele de surpresa, deixou ele traumatizado por bem, tá? Ela disse: eu não preciso do seu amor. Agora eu exijo que você me respeite, que enquanto você comer do meu feijão, quem é mãe raiz, diga amém. Enquanto você comer, vai ser dobrado. Aí ele ficou escandalizado porque a mãe disse isso. Oxe, a senhora não quer que eu lhe ame? Eu não preciso do seu amor para nada. Aí o Rossandro explica. Ele é psicólogo e ele disse que o amor é algo tão complexo e tão profundo que é impossível de uma criança ou de um adolescente saber o que é que realmente significa. É muito mais do que gostar. Abnegação. O pai e a mãe sabem o que é. Um adulto sabe o que é abnegar-se. Dizer não para si para poder fazer coisa para os outros. Principalmente para os filhos. Sim ou não, pais? Então, o pai e a mãe precisam observar essa questão. O menino não precisa lhe amar, não, meu amigo. Mas tem que lhe respeitar. E a prova do seu amor pelo filho e pela filha é você botar limite. Em 2005, 2006, saiu uma reportagem, eu já falei várias vezes isso aqui na igreja. Saiu uma reportagem na Rede Globo que não tem nada a ver nem com Deus, nem com família, nem com coisa boa, tá? Eles falam uma coisa interessante. 94% das pessoas que estão no presídio, 94, não são todos, mas é um número alarmante. 94% foram criados só pela mãe. Isso não significa que a mãe seja incompetente. Pelo amor de Deus, entenda. Porque quando eu falei isso uma vez, teve gente que: vou sair da igreja, o senhor está sendo contra as mães solteiras. Não,
Oh, Jesus. Decomposição cerebral em estado avançado, né? A mãe solteira, não existe uma guerreira maior na face da terra do que uma mãe que cria um menino sozinha. Sendo que tem uma coisa que só o homem bota: limite. Pode perguntar a qualquer psicólogo, qualquer pessoa da área de saúde mental. Não é invenção, não estou falando da cabeça. Agora, filho que tem juízo vai obedecer, seja a mãe solteira, seja o pai solteiro, seja até adotivo. Quem tem juízo vai obedecer. Então, observe que o seu amor pelo seu filho é demonstrado pelo limite que você bota. Quantas vezes meu pai me disse, não, pai, eu queria tanto ferrorama. Ele, tá bom. E o senhor vai comprar? Não. Você pode querer à vontade. Quem tinha? Meu primo rico. Aí vem um protesto meu que quando eu chegar no céu eu vou perguntar ao Senhor por que é que o primo rico nunca fui eu. Alguém está nessa também? Nunca foi nós, por que nós não? Não é fogo. Na nossa vez, não. Mas a gente é rico da graça do Senhor Jesus. Mas eu queria falar sobre, nesse primeiro ponto, sobre angústia. São 73 pontos hoje à noite, calma, a gente está no primeiro. O que gera angústia em nós? Ambientes podem gerar angústia. Mas antes de falar do ambiente, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus frequentaria o ambiente que você frequenta? Teria amizades que você tem? Assistiria filmes que você assiste? Curtiria postagens que você curte? Teria conversas que você tem tido? Você está brincando com fogo? Não reclama se queimar. Eu também, viu? Isso é para mim também, viu, irmão? Eu não presto não, é só Jesus mesmo, a misericórdia do Senhor, viu? É uma coisa que a gente tem que parar para refletir, meus irmãos. Porque o ambiente pode formar ou deformar a gente. A gente perguntou isso na quarta-feira, no culto de oração. Vou perguntar para os irmãos. Quem aqui concorda que músicas que incentivam o alcoolismo e a promiscuidade, essas músicas que pregam sobre isso, faz com que o aumento e o consumo de drogas, entorpecentes, alcoolismo e prostituição cresçam? Quem concorda que isso acontece? De fato acontece, né? Você já percebeu que a gente está sendo tão influenciado pelo mundo e pela mídia, que tudo que a gente ouve está deformando a gente, ou formando ou deformando? Eu vou lhe dar uma prova do quanto que o mundo odeia marido, mulher, a esposa e família. Viram o assassinato de Charles Kirk? Brutal assassinato de um extremista louco. Você viu que todo mundo está falando, nossa, a bichinha das filhas não vão ter mais um pai. E realmente é terrível. Mas você viu que ninguém está falando, a bichinha da esposa não tem mais um marido. Você tinha percebido isso ou não? A mídia não está nem aí, nem para a esposa, nem para a mãe. Se fosse o contrário, o assassinato, não estaria nem aí, nem para o marido, muito se for homem. Existem muitas campanhas a favor da saúde da mulher. Câncer de mama. É um monte de campanha o ano inteiro. Para os homens é só novembro e um exame. Não, me recuso. Não, vou até beber água aqui, porque... Tião, é tão bom, Deus é tão bom, que todo ano que passa, ele joga 2 anos para frente da minha idade esse exame constrangedor. Até um tempo atrás, a 45 anos de idade, não tem jeito, tem que ir lá. Agora jogaram para 47, glória a Deus. Inventaram a ultrassonografia para poder ver o bebê da mulher. Inventaram a tomografia, a ressonância para poder ver cérebro e tudo. Não tem a praga do exame. Me recuso. Isso é coisa do Satanás. É de Deus não, meu amigo. Ah, cai fora, meu velho. Oxê. O Zelezinho da Paraíba, ele tem uma cicatriz bem grande aqui. Ele disse que no dia que ele foi no médico, o médico disse, eu tenho que fazer tal exame. Ele depois disse, então arrudeia, vá pela frente.
Não, Cleia Anderson, não vamos. Mas, ó, você percebe que a própria sociedade discrimina o homem. 85% dos mendigos do mundo são homens. Mais de 70% dos suicídios são homens. Mas não se fala nisso, que o homem não vale nada. Aí o cara morreu e a mulher, a bichinha da mulher não tem mais marido. Aí o que é que o povo de coração peludo vai dizer? Arruma outro. Só as crianças que sofreram, não, foi uma família inteira que foi destruída. Perceba que o mundo, irmão, não vá na conversa do mundo. Esse mundo jaz no maligno. Nós precisamos nos refugiar no Deus vivo, Deus forte e poderoso. Ambiente que você frequenta, amizades que não agregam, filmes que só trazem valores deturpados. Eliette, ela gosta muito de séries criminais. Tem uma irmã na igreja que era psicóloga dela, ela disse, não, pastor, é assim mesmo. Às vezes eu estou 3 horas da manhã, perturbação no sono, Senhor, não, Senhor, está repreendido. Quando eu abro o olho, Senhor. Quando eu olho para o lado, ele está assistindo um podcast de casos criminais e foi achada a cabeça de fulano dentro disso. Minha filha, pelo amor de Jesus, eu estava pensando que era um pesadelo, era você assistindo. E a pressão, dugo. Mas o que é bom, ela vai aprendendo como gente ruim age. E ela vai me alertando, abre o olho com tal pessoa. A pessoa faz isso e isso. E tal, é bom aprender. Aí eu vou aprendendo sobre piada, para temperar, né? Mas olha, irmão, você precisa cuidar da sua saúde mental. Charlie Chaplin, ele dizia, né, que um dia sem sorrir foi um dia desperdiçado de vida. Outra coisa que nos adoece, que deixa a gente com angústia, sabe o que é? Relacionamentos errados. Irmãos, pessoas mentirosas. Pessoas murmuradoras. Tem uma que é terrível, invejosos, misericórdia. Tem gente que tem um olhar tão terrível de inveja que seca até planta. Quem já viu isso? É sério? Não é brincadeira não, meu amigo. Tem gente que vai passando com o olho assim, quando chega perto a gente faz... Chega assim, esmurecendo, meu Deus, o que foi que aconteceu? Misericórdia, tem que repreender. Irmão, aprenda a repreender em nome de Jesus. De verdade. Pessoas desrespeitosas, fofoqueiras. Certas amizades e relacionamentos são extremamente prejudiciais. Então você tem que se preservar. Eu vou citar aqui alguns ladrões de energia que tem a ver com o mundo espiritual e doadores de energia para a nossa vida. Olha só, agradar as pessoas, isso é um ladrão de energia, você não vai agradar todo mundo. Tempo excessivo diante de telas e de redes sociais, rouba sua energia. Medo, dúvida, estresse excessivo, pensar demais, rouba sua energia. Por isso que a Bíblia orienta, e eu preciso levar meu pensamento cativo para Cristo. Porque se eu deixar meu pensamento comigo mesmo, fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou ficar maluco. Desordem e bagunça dentro de casa, no ambiente de trabalho, até desidratação tira nossa energia. Quem aqui gosta de ler rótulo de coisa? Eu estava lendo esses dias, professor Elber, rótulo de água mineral. Lá tem a condução elétrica da água. Quem já leu esse itemzinho lá? Condução elétrica da água. Quanto mais condução elétrica ela tem, mais hidratada a gente fica. Quanto menos condução elétrica, mais desidratado a gente fica. E um ótimo condutor elétrico é o sal. Os minerais. Depois lê sobre isso aí. E aí eu fiquei observando que quando a pessoa tem uma dor de barriga muito forte, ela tem que tomar algo que tenha eletrólitos. Por exemplo, o Gatorade, que vai ajudar na condução elétrica para reidratar o corpo, que é a mistura de sal com água.
no soro caseiro, e no caso dele lá tem um eletrólito já industrializado, prontinho, que ajuda também. Ou vai ter que tomar soro na veia, que é reidratação. Não é à toa, irmãos, que quando a gente está desidratando espiritualmente, chega Jesus e diz: eu sou a água da vida. Repete comigo: eu preciso de Jesus nessa vida. Outras coisas que roubam nossa energia, bem rapidinho. Não comer o suficiente, comer comida que adoece, excesso de trabalho, falta de exercício, ficar sentado por muito tempo, viver no passado, ou não vive no presente, só pensa no futuro, viver só no automático, estabelecer metas irreais. Tudo isso aí, meu amigo, mata a gente, deixa a gente adoecido. Mas aqui vem algumas fontes de energia para nós: luz solar, alimento nutritivo, exercício, água e hidratação, ar fresco, música, leitura, meditação, respiração profunda, amor e intimidade, conexão significativa, autocuidado, chamar o pastor para o churrasco, está aqui, ó. Chamar o pastor para o churrasco. Isso aqui é na hora, é uma alegria tão grande. Chama para tu ver. É certa a alegria. Atenção plena, arte, criatividade, viver no presente. E aí, meus irmãos, Deus vai nos incentivar a ter relacionamentos certos. Provérbios capítulo 17, verso 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. A gente precisa ter um bom amigo, e a gente precisa ser amigo de Deus. Salmo 32, verso 7. Salmo 32, verso 7 diz assim: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Amém? Esse é o primeiro ponto da pregação. A gente vai para o segundo ponto. São 4 pontos a pregação e eu vou falar só 2 hoje. Pode ser? E a gente continua semana que vem. Segundo ponto. Repete comigo: quando a angústia me afligir, Deus me salvará. O Salmo 46, ele aponta para Cristo. E ele está no início, no meio e no fim da vida e da história da humanidade. Quando ele diz no Salmo 1, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é nosso, ideia de propriedade. Propriedade nosso, já partilhável, igual à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais, santificado seja. Pai nosso, é um Pai partilhável. Quando você vai até esse salmo, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 1, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, esse texto, ele aponta para Cristo, como o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Verso 1 é o alfa, primeira letra do alfabeto grego. E o último, quando ele diz novamente que é refúgio, ele é o ômega, última letra do alfabeto grego. Então ele é princípio e fim. E no meio, o que é que liga o princípio ao fim? Eu sou o caminho. Jesus é caminho, verdade e vida. Quem está entendendo em nome do Senhor? Quando a angústia me afligir, Deus me salvará. O Salmo 46, ele nos mostra que Deus é no início da nossa vida, no meio da nossa vida, até o fim da nossa vida e será após. Você não está sozinho. Fala para quem está perto de você, você não está sozinho, acredite. Deus está contigo. Salmo 55, anota o texto, versos 16 e 17. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Diga amém.
E continua: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Irmão, está chorando, está angustiado? Clame ao Senhor. Ele te ouve. Quem crê que Deus ouve? Quem já sentiu Deus ouvindo? Ele ouve, irmão, ele ouve. Isso é sério, ele ouve. Clama a Deus que pode todas as coisas. Ele pode. Ele é Deus. Você não precisa buscar intermediários. Ele é Deus presente na hora da angústia. Salmo 86, versículo 7. Salmo 86, verso 7. Todos juntos. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me responde. Só as mulheres. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Só os homens. No dia da angústia, clamo a ti, porquanto tu me respondes. Irmão, está passando o dia da angústia, clame. Como dizia Matos Nascimento, como diz, né? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Tem hora, irmão, que a gente não tem nem o que falar, é só chorar. De vez em quando a Eliette recebe ligação de alguma irmã da igreja, ela diz: não, minha irmã, vamos marcar tal dia, a gente vai se sentar só para chorar. Eu fico olhando, isso que... Imagina eu ligando para o homem: irmão, vamos juntar aqui para a gente começar o choro. Não rola não, galego, vai não, filho. Hein, Darlan? Não, pega o saco de pancada, vamos lá, pastorzão, desce, ataca, bota o kimono, o pau quebra, pronto. Aí o choro da gente é na mão, na mãozada, e a rocha. Imagina, Douglas, alguém, irmão Douglas, vamos chorar. Quer dizer, o único choro é no dia que a gente recebe a fatura do cartão, né? Aí é choro e ranger, misericórdia. Mas olha, irmãos, Deus te trouxe hoje aqui para lembrar uma coisa a você. Deus está perto de ti. Salmo 46, verso 8. Perdão, 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos continuar essa ministração da palavra semana que vem. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, da mesma forma que o salmista fez, queremos lembrar que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Fala para Deus, meu irmão, o que te angustia. Fala para Deus a sua necessidade. Fala para Ele que você quer buscá-lo, levar a sério a sua caminhada de fé. Pai de amor, em nome de Jesus, Tu sabes a dor que cada irmão e irmã tem levado no coração. Tu sabes, ó Pai, a aflição, o medo, a insegurança do amanhã. Mas, Pai, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Alimenta, Pai amado, nosso coração de esperança nesses dias tão maus, nesses dias de injustiça, de tribulação, onde a morte tem sido como um leão, mas o leão é Jesus. O inimigo tenta imitá-lo, mas jamais conseguirá. Senhor, repreende o inimigo em nome de Cristo, que ele esteja repreendido em nossas vidas, Pai. Lança no abismo toda seta do maligno, protege a nossa mente e o nosso coração. Tira a ansiedade, preocupação e angústia para o louvor da Tua glória, Pai. Precisamos, Senhor, do Teu cuidado, do Teu livramento. Queremos, ó Deus, ser governados não pelo medo,
nem pelo coração por vezes arrebatado pelas angústias. Queremos ser governados pela coroa da justiça, Cristo Jesus, sobre nós. Você, meu irmão e minha irmã, toda igreja em oração. Você que nos dá a alegria da sua presença essa noite. Eu quero lhe perguntar. Você quer hoje tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Só dê um sinal levantando a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Isso não é uma pergunta a deixar de ser criado, a mudar de igreja. É para deixar uma natureza de uma criatura caída e se tornar filho de Deus. Assim estabelece a palavra. Mas alguém quer entregar sua vida a Cristo? Dê um sinal levantando a sua mão. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que o amanhã pertence ao Pai. E a decisão precisa ser tomada hoje e em vida. Nós não vamos insistir na pergunta. Mas se você quiser, faça essa oração ainda hoje, antes de dormir. Senhor Deus, essas duas jovens que hoje entregam a sua vida a Ti, Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor possa escrever os seus nomes no livro da vida, Pai. Decisão mais importante que o ser humano pode tomar, porque tem consequências eternas. Que em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor se torne Senhor e Salvador dessas vidas para o louvor da Tua santa glória. E nós como igreja possamos estar dispostos a discipular, a formar as Tuas servas, que elas na sua caminhada de fé possam crescer para honra e glória do Teu nome e para a alegria de todos nós. Assim seja em nome de Jesus. Aplauda Jesus, porque hoje houve salvação nesse lugar. Adoremos ao Senhor. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, atira a
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplauda Jesus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Chamar aqui a irmã Camille, que vai dar um recado sobre domingo. Graça e paz, irmãos. A EBD gostaria de fazer um convite para a igreja. Nós teremos no próximo domingo Café com Crente, café da manhã, que a gente chama Café com Crente. E com o tema, né, aproveitando aí esse mês, para finalizar o mês, com uma palestra com o título de Bem-Estar Mental e Reflexões Bíblicas. Será com a nossa irmã psicóloga Ludmila. E como teremos o café, a partir das 8h30 da manhã a gente já começa a organizar a mesa. E eu vou lançar lá no grupo da igreja. Quem não estiver no grupo, por favor, fale comigo ou com a Eliette, com o Henrique também, que a gente inclui lá. Que a gente faz uma divisão, né? Cada um traz um prato e aí forma uma grande mesa e a gente pode ter esse momento de comunhão e após o café da manhã, aqui no anexo, tá? Após o café da manhã, então, a palestra. Aí é isso, a gente gostaria de contar com o máximo de irmãos possível, né, pastor? 8h30 da madrugada, como o pastor fala, 8h30 da manhã, né? Mas a gente conta com os irmãos, amém? Vai ser bênção demais esse café da manhã, meus queridos. Lembrando que sábado que vem nós vamos ter o nosso impacto, tá? Que é o encontro de jovens, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Então, sábado que vem às 7h aqui na igreja. O último recado é sobre a ação social que nós vamos ter no sábado que vem pela manhã, lá na casa do pastor Agamenon, certo? É uma parceria entre a PIB e o Motoclube Insanos. Nós vamos nos juntar, depois eu dou esse recado aí. Mas é o mesmo motoclube, que eu faço parte também. A gente vai se juntar para fazer uma ação social de construção do telhado da casa do pastor Agamenon. Quem é homem aí? Aú! Esses homens, misericórdia. Senhor, não manda guerra agora não, porque senão nós apanha. A gente vai estar lá na casa do pastorzão para ajudá-lo. Qualquer dúvida, chama o irmão José Pisa. Fica de pé aí, Pisa. Com a mão, faz aí com a mão. Isso. Esse é o nosso social do motoclube, tá? É irmão da nossa igreja aqui. E ali é o Miguel se amostrando, o filho dele. Aí a gente vai estar lá juntos, certo? Tá lá no grupo de homens, a gente tá lá com a relação do que a gente pode fazer. Mão de obra, se quiser ofertar um saco de cimento, alguma coisa a mais, que a gente vai ajudar também a terminar um muro dele, se for possível. Então, sábado que vem às 8h, o dia inteiro a gente vai passar por lá e a gente vai fazer um feijão com arroz top para quem for. E eu creio que vai ser bênção. Amém? E aí nós temos aí a arrecadação
de brinquedos que o irmão José Pisa está fazendo através do motoclube, né, para a festa do Dia das Crianças, tá bom? Essa festa aqui vai ser em Planaltina. Então, quem puder trazer algum brinquedo, quiser doar, a gente vai deixar uma caixa preparada lá na frente para quem puder fazer. Pode passar o próximo. Próximo slide, isso. Festa de crianças, tá? Dia 19/10 às 9 horas. Então vai ser uma forma de nós alcançarmos lá em Planaltina, no condomínio Mestre Darmas. Vai ser esse evento aí para abençoarmos a vida da criançada. Uma oportunidade de evangelizá-las, né? Amém? Quantos foram abençoados essa noite? Fica de pé, antes da bênção apostólica, abraça 2 ou 3 pessoas, deseja uma semana de paz e fala para ela: Deus é o teu refúgio e fortaleza. Vamos orar então. Glória a Deus. Oremos. Como foi bom, Pai, estarmos na Tua casa. Como foi maravilhoso sermos lembrados pelo Teu Espírito Santo de que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pai querido, queremos ter e vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. O Senhor vai na nossa frente, levando a cura para os enfermos. Abençoe a nossa irmã Márcia, mãe do Kaique, que fará uma cirurgia amanhã. Que o Senhor leve a cura para a tua serva. Leva a cura ali para o irmão Célio, para a nossa irmã Flora, o irmão Floriano, a irmã Gisele. Leva, Pai, a cura para os teus filhos, para o meu primo Leonardo, que está lá em Pernambuco. Ele precisa do teu socorro, Pai. E aqueles, ó Pai, que estão aqui representando suas famílias, que o Senhor leve a cura para os que precisam também, Senhor. Tira a depressão do meio do teu povo, toda angústia que caia por terra em nome de Jesus. E que possamos, ó Deus amado, amanhã, na primeira hora do dia, assim que acordarmos, buscar a tua presença, colocar na tua presença as nossas questões e vamos desfrutar de um dia de livramentos, de bênção e de paz. Que o Senhor surpreenda o teu povo com boas notícias essa semana, em nome de Jesus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, nosso Paráclito, e o teu amor, Pai, seja sobre o teu povo, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda ao Rei, Ele vive. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.